E a gente volta agora a falar da cúpula do G20, que aconteceu nesse final de semana em Nova Delhi. A Índia transferiu simbolicamente a presidência do bloco para o Brasil. E sobre isso eu converso agora com Maurício Santoro, cientista político especialista em relações institucionais e colaborador também do Centro de Estudos Político-Estratégicos da Marinha. Uma ótima tarde, Maurício. Obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente aqui na CNN. Qual balanço você faz dessa participação do Brasil na cúpula do G20, né, nessa edição? Boa tarde, Tainá. Foi uma cúpula muito importante, sobretudo para a Índia, que se mostrou num momento muito relevante da sua política internacional, ganhando prestígio, reconhecimento. E para o Brasil, o grande significado é o país agora assumir a presidência do G20 com algumas pautas bastante importantes, né? Uma delas a questão da mudança climática, a outra uma maior cooperação internacional contra a fome e também uma aliança em torno do tema dos biocombustíveis, né? Um assunto caro ao presidente Lula. E com um grande desafio também, que é o de gerenciar uma agenda de debates envolvendo três grupos de países muito diferentes. Os países ricos, né, da Europa, dos Estados Unidos, os grandes países em desenvolvimento, como é o caso do próprio Brasil, da Índia, da África do Sul, e esse grupo de China e Rússia. Quer dizer, não é fácil, nas condições atuais, reunir países tão diferentes, tão heterogêneos e colocá-los para conversar em busca de soluções para os problemas comuns. Então, esse vai ser um grande desafio para o Brasil ao longo do próximo ano. Lembrando que a cúpula do G20 no ano que vem vai acontecer no Brasil, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Com certeza é uma grande responsabilidade, vai ser um super evento por aqui também, né? Maurício, a partir de agora, quais responsabilidades o Brasil tem assumindo a presidência da cúpula? Bom, até a realização da cúpula no ano que vem, o Brasil vai impulsionar uma série de debates dentro do âmbito do G20. Então, por exemplo, existe ali uma coligação de centros de pesquisa cuja agenda de debates vai ser coordenada pelos brasileiros, então, por três instituições aqui. O Centro Brasileiro de Relações Internacionais, a Fundação Alexandre de Gusmão, do Itamaraty, e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Então, é uma chance única para o Brasil em estimular uma conversa global sobre os temas mais importantes para o país, que estão muito ligados a essa agenda social que eu mencionava. E há também uma preocupação brasileira de não abordar determinados assuntos que são muito controversos, como, por exemplo, a guerra na Ucrânia. Nessa cúpula do G20 na Índia, houve uma declaração final sobre a guerra, mas ela foi muito vaga, muito genérica, porque foi o consenso possível em meio a tanta diferença entre os países membros, né? E o Brasil teme que esse assunto possa significar um desperdício de energias, uma perda ali de uma capacidade de diálogo, exatamente por essa dificuldade de se alcançar algum ponto comum entre esses vários países que formam o G20. E é importante para o Brasil também o ingresso da União Africana como um dos membros do G20. Na verdade, é uma organização que inclui 54 países e uma das marcas dessa presidência brasileira do G20 vai ser uma maior participação dos países africanos no grupo. Não só da União Africana, mas também de países individuais, como Angola. Até aqui, a gente só tinha a participação da África do Sul, representando o continente todo. Isso também vem nesse contexto da política externa do presidente Lula, de tentar reativar essa agenda do Brasil com a África. Maurício, ontem chamou a atenção que, numa declaração dos líderes, eles evitaram condenar a Rússia pela guerra. Esse consenso foi uma surpresa? E o que ele pode significar daqui para frente? Bom, dentro das condições atuais, foi o consenso possível. É um documento que não tem grandes novidades, né? Ele usa a referência à Carta da ONU, a busca de soluções pacíficas, mas, como você mencionou, não há ali uma declaração explícita condenando a Rússia. Inclusive, houve duas grandes ausências do G20. Uma delas foi o do presidente russo, Vladimir Putin, que não tem mais ido a essas grandes conferências diplomáticas porque há uma ordem de prisão contra ele pelo Tribunal Penal Internacional. A Índia é membro parte desse tribunal e estaria obrigada a prender o Putin caso ele fosse para Nova Delhi. E a outra ausência foi o presidente chinês, Xi Jinping, que também não foi a esse encontro, aí sobretudo por conta de uma agenda entre a China e a Índia que está vivendo um momento bastante complicado, bastante marcado por tensões, por disputas, inclusive um conflito de fronteira muito violento na região do Himalaia, na qual já morreram dezenas de militares dos dois países.
Então, essas foram as duas ausências, e é claro que isso pesou muito nessas discussões sobre a guerra, porque a Rússia e China são exatamente os dois países entre as maiores economias do mundo, entre as grandes potências, que têm as posições mais favoráveis, né, às atuações russas na guerra da Ucrânia. O Maurício também chamou a atenção que lá no discurso do Lula, ele acabou prometendo ali alianças para o combate à pobreza, às mudanças climáticas, defendeu reformas do FMI, também do Conselho de Segurança da ONU. Qual que é a sua avaliação em relação a esses pontos que Lula trouxe? Seria uma agenda ambiciosa? É possível? É uma agenda bastante ambiciosa, que não é nova na diplomacia brasileira, e em grande medida significa trazer de volta ao centro da nossa diplomacia o que tinham sido as prioridades da política externa do Lula na década de 2000, quando ele foi presidente no primeiro e no seu segundo mandato, né? Esses temas nunca sumiram totalmente da pauta da política externa brasileira, mas eles estavam dormentes. Eles tinham caído ali num segundo plano, num terceiro plano, e Lula agora tem trazido de novo eles para o centro da sua atuação. Agora, o mundo mudou bastante, né? O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 20 anos atrás, de quando Lula foi eleito presidente pela primeira vez, e algumas dessas pautas serão ainda mais difíceis hoje do que elas foram no passado, particularmente qualquer alteração no Conselho de Segurança da ONU, por essa falta de consenso envolvendo, por exemplo, a China e a Índia, né, por todo o papel internacional que a Rússia tem desempenhado agora, né, uma visão muito mais crítica sobre o posicionamento russo, uma tensão da Rússia com os Estados Unidos, com a União Europeia, que eram coisas que não existiam nessa mesma proporção na década de 2000. E falando um pouco da questão da Rússia, uma declaração de Lula que acabou causando uma polêmica ali no G20 foi quando ele disse que o presidente russo Vladimir Putin não seria preso se ele viesse ao Brasil. Mas o Brasil é signatário do Estatuto de Roma, reconhece a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, que expediu uma ordem de prisão contra Putin por crimes cometidos na guerra da Ucrânia. Que avaliação você faz dessa declaração do presidente, justamente quando o Brasil assume a presidência do G20? Bom, pelo direito internacional, o Brasil é obrigado a cumprir todas as decisões do Tribunal Penal Internacional, inclusive esse mandado de prisão contra o Putin. Então, se o Putin visitasse o Brasil, as autoridades brasileiras estariam obrigadas, né, a efetuar essa prisão. E isso não é algo que caiba à escolha do presidente da República. O presidente não pode optar por não cumprir essa decisão, né? Há alguns precedentes complicados para isso. Por exemplo, na década de 2010, a África do Sul recebeu o então presidente do Sudão, Omar Bashir, contra o qual também havia um mandato de prisão. Depois, até houve ali uma crítica do Tribunal Penal Internacional e do próprio judiciário sul-africano àquela decisão do país. E a África do Sul aprendeu com isso. Então, por exemplo, agora, na cúpula dos BRICS, no mês passado, que foi na África do Sul, o Putin não compareceu, né? Então, se o Putin realmente visitar o Rio de Janeiro para a cúpula do G20, vai criar uma enorme quantidade de problemas. Embora existam opções. Ele pode participar, por exemplo, por teleconferência, pela internet, ou ele pode enviar um representante para a cúpula do G20, o seu ministro das Relações Exteriores, por exemplo. Mas se ele estivesse aqui, causaria um enorme problema diplomático, jurídico, e se realmente o Brasil optasse por desobedecer ao Tribunal Penal Internacional, o custo disso, em termos da reputação diplomática brasileira, seria muito alto. Inclusive, entraria em conflito com a imagem que o presidente Lula quer projetar, né, de que o Brasil está voltando a cumprir uma série de acordos internacionais, que está voltando a ser um país que tem uma preocupação com direitos humanos, com democracia, com meio ambiente, né? Então, é um custo muito alto a se pagar para essa pretensão de receber o Putin aqui. Mais um assunto para a gente ficar de olho, né? Muito obrigada pela sua participação, Maurício Santoro, cientista político e especialista em relações internacionais. Obrigada pela sua disponibilidade, por conversar com a gente, dando uma aula aqui nessa tarde de domingo. Eu que agradeço, Tainá. Uma ótima tarde. Para você também. Até a próxima.